Ora, vamos lá então regressar às conversas com pedalada. Não com muito ânimo, mas vamos a isso. Porque este síndrome de Pickwick assim o exige. Pronto. Por acaso é engraçado, Pickwick era um bar que não sei se ainda existe, mas existia quando eu era um jovem, antes do 25 de Abril e mesmo nos tempos depois do 25 de Abril. Às vezes ainda passava por lá, que era ali na Rua da Polícia, mas a polícia também já não é lá, no Estoril. Agora nem sei onde é que é a polícia, mas pronto, era ali naquela rua que vai da Marginal, do Hotel Paris, que também já não há o Hotel Paris, não se acerta uma, uns quantos anos depois não se acerta uma. Mas havia aí um bar que era o Pickwick. Até havia lá um barman, as coisas como estou a lembrar, até havia lá um barman que era um senhor, eu era um miúdo, tinha 18, 19 anos, eu era um senhor, que fazia um anúncio na televisão e que dizia: do lado de cá do bar também se bebe Eigen Klein, que acho que era um whisky. O whisky não é a minha bebida, eu gosto de saborear um belo vinho tinto, é a minha bebida, a minha segunda bebida preferida, porque a primeira é a água, ninguém duvida, e a terceira é terceiro e quarto juntos é o chá e o café, é verdade, o chá e o café. Faltava a laranjada, que era para ser o chá, café, laranjada, mas não é. Bom, vamos lá regressar a estas conversas. E há umas pessoas que dizem: não sei, é que tu tens paciência para aquilo, pá. E depois os comentários que alguns gajos lá apoiam e tal. Bom, eu vou explicar porque é que tenho, não é paciência, porque é que tenho gosto em vir aqui. Não tenho vindo porque moralmente fiquei afetado com um acontecimento recente e que há que ultrapassar e andar para a frente, e portanto cá estamos. Mas eu vou dizer porque é que tenho gosto em vir aqui. Eu imprimi, porque isto está diretamente no telemóvel, não é? Pelo StreamYard, portanto não posso mostrar coisas em direto. Eu imprimi a página do Facebook dos comentários e vou ler. Eu vou ler os comentários. Assim, esta fila de comentários toda, seguida. Não andei a selecioná-los para escolher, foi porque apareceu tudo seguido. A um direto que fiz ontem. Sines, boa noite. Rui Leones, grande abraço ao Sr. Guilherme, não sei de onde. Cláudia Varela, manda palminhas, aqueles desenhos. Eduardo Veiga, do Cacém, só escreve, do Cacém. Eu vou ler aqui o que escreveram, tudo. António Moreira, grande abraço, Suíça. Helder Fernandes, boa tarde, Paris. António Gonçalves, olá, boa tarde, amigo, um grande abraço aqui de França, Paris. Maria Xavier, boa tarde, da Austrália. Maria Zagal Martínez, boa tarde, Sr. Guilherme, de São Paulo. Adelino Silva, boa tarde, aqui do Algarve. João Sousa, boa tarde, de Londres. Ricardo Santos, boa tarde, Leiria. É por isto que aqui está, que eu tenho todo o prazer em vir aqui. Então não hei de ter. Da Austrália, Londres, França, enfim, e mais locais. Eu imprimi uma página com os comentários todos seguidos. Cacém, aqui na região Saloia. E Leiria, ali em cima. Aqui a 100 e tal quilómetros, se calhar nem tanto. Então não havia de ter todo o gosto em vir aqui, claro que tenho, e de termos estas conversas. É evidente que, por vezes, aparecem uns comentários todos, enfim, que nem vale a pena falar nisso. Há muito tempo que eu não fazia isso e esqueci-me de uma coisa. Aqueles que me estão a ver a fazer assim, a andar assim, é que eu estou a andar de bicicleta, daquelas que não saem no mesmo sítio. Pronto.
é só para esclarecer, não estou contra o Tremeliques. O meu coisa é o Pickwick. Vão ver o Pickwick, que é aqui, o Pickwick. Agora os Tremeliques ainda não, felizmente. Bom, mas dizia eu, tenho muito gosto em vir aqui. Agora é evidente que aparecem às vezes aí comentários. Ui, como isto anda. O que fazem uma pessoa meditar. E no fundo estas conversas são meditação. Fazem a pessoa meditar. E eu, para meditar ainda melhor, ando agora a ler um livro, vou-me aqui baixar para vos mostrar o livro, sem fazer batota, sem deixar de pedalar. Vou-vos mostrar um livro que ando a ler, de Giuliano da Empoli. Eu não sei se o nome do homem se escreve, se lê assim, mas escreve-se. Eu li tal e qual como ele se escreve. Este livro já é por aí famoso. Felizmente, Os Engenheiros do Caos. Os Engenheiros do Caos. Uma investigação, atenção, isto não é isto, aquilo, não, investigou factos. Uma investigação fascinante e sem precedentes que revela os bastidores do movimento populista global, no qual se encontra aqui o nosso doméstico Chega. Eu ainda vou aqui, estão a ver aqui a marca, portanto já li este bocadinho e falta-me ler este bocadinho. Vou um bocadinho a mais de meio e ainda não cheguei à parte do Chega. E também não sei se ele chega lá, porque não tem a importância, nem de longe nem de perto, dos outros que por aí andam. Pela Europa. Não tem nem vai ter, na minha opinião. Mas é preciso ser combatido desde o início logo. Porque é um perigo. Há uns que dizem, agora vou votar naqueles para ver se isto endireita. Não! Quando uma pessoa está com uma valente gripe, não endireita a pôr-se em tronco nu e a apanhar chuva. Não é assim que endireita. Endireita a tomar uns brufenes e umas coisas do género. Ora, o Chega não faz parte da cura, não é o brufene. O Chega é o próprio vírus. Vamos lá ver. O país está doente. Cada vez que aquele Ventura abre a boca, cai um bocado de carne ao país. O Chega é a lepra. Neste momento, o Chega é uma espécie de lepra da democracia. É um vírus. E é um vírus e é contagioso. Aquilo vai-se contagiando. Porquê? Porque os vírus, sempre que apanham terreno propício, não é? Terreno propício. Por exemplo, o Covid chegou com calor, no verão aquilo diminuiu, não ia lá. Mas quando estava friozinho e tal, resfriados nas pessoas, aquilo ia muito mais rápido. Ora, quem é que lhe dá bom terreno para aquele vírus andar? Neste momento tem sido o governo do PS, do António Costa, com as escandaleiras umas atrás das outras. Qualquer pessoa com o mínimo de vergonha na cara já se tinha demitido, na minha opinião. Se vivêssemos numa democracia decente e numa Europa decente, porque o resto do mundo é tudo pior que a Europa. Tudo, incluindo se calhar os Estados Unidos, tudo pior que a Europa. Portanto, não há mais, quer dizer, isto é mau, mas os outros são todos piores. Aliás, acho que foi o Winston Churchill que disse, a democracia é uma coisa má, mas os outros são todos piores. A democracia é o pior dos regimes, salvo todos os outros. Acho que foi assim que ele disse. Portanto, é isto que temos. E temos é que a aperfeiçoar. Não que a mutilar e acabar com os direitos e tudo, que é o que esses chegófilos querem. Não é? E estes que andam pelo mundo. Começou lá para a América, Brasil e há na Europa. Está aqui, leiam este livro. O livro é muito interessante, porque isto aponta factos. E aponta como eles são oportunistas e diria mesmo vigaristas. Eles fazem análise aqui nas redes sociais, aos comentários das pessoas,
E depois têm a opinião que vem a maioria dos comentários. Se a maioria dos comentários for opa, a partir de hoje a gente tem que pintar a testa de azul, eles nem vão ver porque é essa estupidez. Aparecem a dizer, nós exigimos já que a malta que a testazinha pintada de azul. Ridículo isto, não é? Claro, isto inventei eu agora. Mas há uma coisa que não é ridícula. É que anda por aí gente a exigir que sejamos todos acéfalos. E eles são os primeiros a saltar para a frente e a dizer, nós exigimos já perfeita acefalia nas pessoas. E porquê? Está aqui o livro, já mostrei. Por ali. Antes do fim, a ver se não me esquece de mostrar outra vez, que eu acho que vale mesmo a pena ler. Ler para a gente ficar a saber. Querem um exemplo? Eu tenho pena, nesta emissão não posso mostrar coisas. Mas hei de mostrar isto numa emissão que faça no StreamYard, onde podem entrar outras coisas. Outras imagens, etc. Esta é feita com o telemóvel. Por exemplo, aqueles acontecimentos em França. O Vox, em Espanha, meteu um cartaz daquilo com um carro a arder ou coisa assim. E o slogan, a única maneira de evitar que isto chegue à Espanha é votar no Vox. Bom, o Chega também já fez um cartaz. Imaginem lá como é que é o cartaz do Chega. É a fotografia. A única maneira de evitar que isto chegue a Portugal é o Chega. Hã? Estão a ver a independência destes nacionalistas? Hã? São uma sucursal daqueles aqui ao lado. E atenção, porque estes ao lado são fascistas. O Vox é fascista, franquista. Os municípios onde o Vox já manda, infelizmente coligados com o PP, acho eu, espero que essa moda nunca cá chegue, de coligações com essa seita chegófila, nos municípios onde eles mandam, já é censurado as companhias de teatro, já há censura outra vez. Censuraram o Garcia Lorca, o poeta que foi fuzilado na Guerra Civil pelos franquistas. Homofóbicos. Censuraram o Garcia Lorca. Censuraram outras peças. Censuraram a Virginia Woolf. Tudo o que não lhes agrada censuram. Não fazem como foi feito e a mim não me incomodou nada, como o seu ministro, que é o único que eu admiro neste governo, da administração interna, fez muito bem, sentiu, o humor tem limites, sentiu que as instituições que dependem da sua tutela podiam abandonar graças àquilo, fez o que tinha a fazer. Fez um telefonema a manifestar o seu descontentamento, o seu incómodo, o seu desconforto. Então uma pessoa não pode dizer o que gosta e o que não gosta. Isso é uma coisa. A outra é proibir. A partir de hoje, rua, muda só sobre o primeiro-ministro, muda estes malandros, tira, estão proibidos. Não, isso nunca. Tem que haver independência. Mas para haver independência, as pessoas têm o direito de dizer se gostam ou não. E um ministro não é mais que os outros, mas também não é menos. E por isso, se eu digo, aquilo incomodou-me, a mim incomodou-me. Aqui em casa já vi, não é preciso ir por aí. Bom, a mim incomodou-me, porque é que ele também não pode dizer? Agora não vai fazer como eu, não liga ao telemóvel, não se põe para aqui como eu. Ele tem os seus canais e sabe que ligando, fazendo aquele telefonema, que a comunicação social irá falar e os homens e mulheres, que é para não virem para aí já o Bloco de Esquerda, homens e mulheres, pronto, homens e mulheres, porque é verdade, homens e mulheres que fazem parte das forças de segurança que ele tutela, se sentirem confortados com
uma palavra daquele que os tutela. Mas, até porque é justo, porque a grande maioria dessa gente nessas instituições não são racistas, estão ali porque porque olha, uma carreira, lá que tinham que arranjar um emprego e estão ali e tentam levar aquilo o melhor possível. Outros por vocação. E lá estarão alguns, que a gente sabe, por infiltração da extrema-direita. É verdade. Mas não são estes cartoons que ajudam a combater essa infiltração da extrema-direita. O que ajuda a combater a infiltração da extrema-direita nas forças de segurança é isto. É a gente dizer, a gente sabe que vocês andam aí. E é ter atenção a eles. E é andar de olhos abertos. É a gente ver quantos estão, porque já houve polícias candidatos nas listas do Chega, não é? Já houve o deputado a sair cá para fora e falar, o Ventura, e falar na manifestação de polícias e tal. Houve aquela coisa do movimento zero, nada disso ajuda. Ora, eu acho que o homem não fez mal. E que a gente pode dizer o que pensa. Eu venho aqui dizer o que penso. As pessoas, como estes amigos, que vêm em várias partes do mundo, podem estar de acordo ou não estar de acordo. Agora, aqueles comentários de escardalho, vai não sei o quê, ou então as calúnias, pá, muita calúnia que inventam. Este livro que eu aqui vos mostrei, vou mostrar outra vez. Os Engenheiros do Caos revelam também muito como é que são feitas as fake news e o efeito delas. E é propositado, inventam e pumba. E passam, repetem aquilo tantas vezes que aquilo passa a ser verdade e nunca mais conseguimos tirar da nossa pele o efeito dessas calúnias que eles inventaram. Leiam este livro. Aconselho-vos vivamente a ler este livro. E a meditarem sobre o assunto. Mas dizia eu, o Chega é uma filial do Vox. E é uma filial desta seita toda dos italianos, da francesa. É uma filial. Aquilo há uma internacional populista. Que com o Trump, Bolsonaro, com essa seita toda, que se serve da mentira e de invenções, das calúnias e das canalhices para vingar. Eu, por exemplo, já deixei de responder. Bloqueio pura e simplesmente. Porquê? Porque não vale a pena estar a responder a perfis falsos. E grande número dessa gente que põe aquilo, não existe. É uma pessoa que comanda um batalhão de perfis falsos e que atacam, às vezes nota-se, atacam em, como é que se diz? Em companhia, em estilo militar. E vêm eles todos e atacam a vítima. Em alcateia, eu diria mais em vara, porque não passam de um bando de porcos javardos, os perfis falsos. Porquê? Porque são comparadas a um javali. O javali entra onde for, destrói aquilo tudo, come, destrói, espoja-se em coisas mais úmidas se houver, e o que não come, destrói e vai embora, deixa tudo destruído. Portanto, não é com sentido ofensivo, é no sentido figurativo. São companhias de javardos, que é um javali, que atacam nas redes sociais com essas coisadas todas. E, portanto, o melhor é não lhes dar resposta, porque isso é o que eles querem. Porquê? Lendo este livro, ficamos a saber que o que aumenta a divulgação das coisas no Facebook, principalmente, é a contestação, é o conflito. E, portanto, essas guerras alimentam que aquilo vá mais longe e a propaganda deles passa. E respondendo-lhes, nós estamos a repor a verdade. Estamos a ajudar a propagar a mentira. Portanto, só há uma maneira. É nunca responder, que é o que eu vou tentar fazer a partir de agora, depois de ler este livro, ainda vou a meio, mas já cheguei a esta conclusão, é nunca responder e bloqueá-los.
bloqueá-los, sem problema, porque a grande maioria são perfis falsos. E comecei cá a lucubrar que se calhar é verdade, o mundo está dividido em três espécies de pessoas. Os tantãs, coitadinhos, os fanáticos e os que têm cabeça para pensar. São as três categorias, basicamente, em que nós podemos dividir o ser humano nesta altura. Os tantãs, alguns, olha-se para a cara dele, eu, por exemplo, os comentadores de Big Brother, a gente, o que é isto? A gente para ali, não é porque eles estão a dizer, é para a cara. Eu é assim, para, o que é isto? Pá, o que é isto? Maneira de estarem vestidos, aquele ar, coisa. E depois, opa, estou a falar de Big Brother. E mudo. Portanto, são tantãs, coitadinhos, pessoas mentalmente muito atrasadas, que merecem pena. Pessoas que pronto, que não, eu não sei de nada, bora, tá, os tantanzinhos que andam aí, que são muitos, os tantanzinhos que vão em Big Brothers, que comentam muito a vida deste e daquele nas redes sociais. Os tantãs são os que alimentam as TV 7 dias, essas coisas. Aqueles disse, ela agora, a família dele não a quer a ela e tal, e naquilo e tal. Esses são os tantãs, coitados. Depois há os fanáticos, são perigosos. Os fanáticos são aqueles que aconteça o que acontecer, estão ali. Escolheram aquele campo e ali estão. Para não falar em política, vamos a futebol. A gente sabe que existe fanatismo. Fanatismo no Benfica, no Sporting, no Porto. Eu não ligo para vir a futebol, não perco um minuto para ver sequer. Nem a de seleção nacional é uma opção, não gosto de futebol, para que é que é de ver aquilo? Mas não tenho nada contra quem gosta. E até quis fazer uma série sobre o Eusébio. Mas isto não tem a ver com o cá, admito a importância. Eu é que, olha, se calhar para o futebol o tantã sou eu. Pronto. Há uns amigos meus que dizem, tu em futebol és analfabeto. Eu, pronto, ok, sim senhor. Mas pronto, o fanatismo é a mesma coisa que aqueles que são do MRPP toda a vida, há uns que ainda são. Ou do PCP desde que nasceram, há uns que ainda são. Nunca foram outra coisa. Eu quando vejo falar o secretário-geral, este atual do PCP, eu tenho pena dele. Palavra de honra, tenho pena. Porque vê-se que o homem nasceu ali dentro, foi moldado assim, e não consegue ver para mal lado nenhum. Ele no outro dia disse-me uma coisa, eu até tenho aí gravado e vou pôr um dia destes no vídeo. Que eu andei para trás e gravei. Que ele dizia, é preciso que se chamem todos os interessados e acabar com a guerra, na guerra da Ucrânia. Então, portanto, chamem os Estados Unidos, a Rússia, os países de NATO. Ponto final. Não falou na Ucrânia. Portanto, no seu subconsciente, já viram de que lado é que ele está? A Ucrânia não existe. O subconsciente é uma coisa tramada. Leva-nos a esparrar mais do que uma esparralhar para a ladeira fora, mais que uma casca de banana. É que reúnem todos os que estão, os que podem acabar com a guerra, e diz uma data de países menos a Ucrânia. É significativo. Eu um dia vou pôr este vídeo porque eu gravei e vou guardá-lo e pôr. Mas dizia eu, tenho pena. Alguém que nasceu ali e só viu aquilo toda a vida, não há hipótese. E mais, e quando alguém começa a ver que os tempos mudaram, que os tempos não são a mesma coisa, que a própria internet e a informática, as redes sociais, que mudaram o mundo, quando alguém quer mudar qualquer coisa, mesmo que venha dos tempos duros, de profunda clandestinidade e de profundos anos de prisão, mesmo que venha daí, é um pontapé, depois está a andar e passou a ser um malandro. Foi assim que fizeram já vários. Talvez o mais conhecido seja Carlos Brito. Eu lembro de Carlos Brito fazer 80 anos,
houve um jantar e perguntaram o que é que gostava. Olha, gostava que cá viesse o secretário-geral do PCP, porque ele teve ali toda a vida, creio eu, e os seus amigos eram lá ter ficado, mas não apareceu, porque eu depois vi nas notícias, não foi, só porque saiu do partido, não traiu nunca, teve preso, teve tudo, nunca traiu, mas continua a dizer, que eu ouvi dizer isto, que é comunista, só que não é, é leninista, o que é realmente, há diferenças enormes, por causa da organização leninista que levou-me a crimes, depois ao Stalin e por aí fora. Mas isso é outra história. Portanto, temos os tantãs, temos os fanáticos, que não mudam, com os argumentos que se... E o Chega está aí por aí. Portanto, a gente diz coisas, epá, boa, tem razão, esse gajo de Sintra, tem razão e tal. E quando eu digo, o Chega elegeu um vereador em Sintra, que não faz nada a não ser dar graxa ao vazio. És um malandro, pá! E eu confiava em ti, afinal és um malandro! E tal, é o que eles põem, os fanáticos. Nem vão ver a realidade, que é o senhor eleito pelo Chega, em Sintra, que era, já não é, ele já não é, acho que nem é já do Chega, mas foi o fundador, militante número 2, foi ele e o Ventura que fizeram o partido. Os dois do PSD, saídos do PSD. Os dois foram eles que fizeram o partido. Era aquele mais pequeno, com sobretudos iguais e tudo. Foram entregar as assinaturas ao Tribunal Constitucional. E depois vimos muitas vezes ao lado do Ventura, porque o Ventura, quando ia a Belém, levava-o ao lado. Aliás, foi para chefe de gabinete do Ventura. E eu ouvi-o, chama-se Nuno Afonso, é arquiteto, eu ouvi-o nas 5 Notícias a dizer que era o chefe de gabinete mais bem pago da Assembleia da República. 4.600 euros. Toma que já almoçaste. É? Não está mal para partidos que defendem o que defendem. Eu já uma vez aqui deixei um desafio aos senhores deputados do Chega, principalmente ao Sr. Ventura. O ordenado médio, não é o mínimo. O mínimo é 700 e... 700 e qualquer coisa, nem sei. O médio em Portugal, segundo o jornal Eco que eu estive a ver, são 1.411 euros, o ordenado médio em Portugal. Eu desafio os 12 deputados do Chega que passem a reter para si apenas 1.411 euros, vivam como portugueses médios. Alguns deles, antes de ir para o Parlamento, se calhar nem isso ganhavam. Ou alguém conhece algum deles? Há um que era professor, há outro que não sei quê. Aquela menina, o que é que fazia antes? Que é a única, em 12 deputados tem uma mulher. Vejam bem. Vivam com 1.411 euros e o resto do dinheiro entreguem, todos os meses, a instituições de solidariedade. Vá! Eu desafio-vos a fazer isso. Eu desafio que façam isso. E depois falem a seguir. Ou querem é taxa, senhores deputados? É evidente que sim, que querem. Ou alguém duvida. Então um partido que ainda não está no governo anda há 2 anos a dizer que ministérios quer e o caraças ia forçar o outro para uma coligação. Então não quer taxa. André Ventura quer um tacho quanto maior melhor. Que ninguém tenha dúvida disso. Ninguém tenha dúvida absolutamente nenhuma disso. E os que vai não à volta querem exatamente a mesma coisa. Aliás, parece-me que em Sesimbra o vereador eleito pelo Chega já aceitou pelouro ao PCP. Não é? Acho que é o pelouro da Proteção Civil. E o PCP também não tem vergonha nenhuma na cara ao fazer uma coisa desta só para poder governar a Câmara em maioria. É por isso que eu digo que o PCP e o Chega são as duas faces da mesma moeda nesta altura do campeonato. E eu tenho pena. Olha, viu-se na eutanásia, foram os dois que votaram contra.
Há muitos assuntos onde são os dois iguaizinhos. Iguaizinhos. Eu tenho pena, porque eu tenho um enorme respeito pelo passado, antes do 25 de Abril, claro, desse partido, do PCP. Muito respeito. E devemos muito à sua teimosia, à sua persistência, à sua resiliência, à sua coragem militante e ao sofrimento daqueles que tiveram anos e anos e anos presos nas prisões do ditador Oliveira Salazar. Devemos a esses o nunca se ter apagado a chama de lutar pela liberdade e ter existido o 25 de Abril, que nós estamos a esbanjar todos os dias. Portugal está a comparar-se, eu comparo Portugal nesta altura, a um daqueles milionários do Euromilhões. Sai-lhes o Euromilhões, ficam cheios de dinheiro e passado 3, 4, 5 anos estão na miséria. Não souberam o que fazer com tanto dinheiro. Não investiram no seu futuro. Esbanjaram, viveram à grande e voltaram a ser miseráveis passado 4 ou 5 anos. Nós esbanjamos o 25 de Abril. Esbanjamos essa data memorável de militares honestos. Honestos, sabem porquê? O 25 de Abril foi um golpe de Estado. Não foi uma revolução. Foi um golpe de Estado feito por militares. E até àquela data, os golpes de Estado feitos por militares eram para impor ditaduras. Foi na Grécia, foi no Chile, foi... Enfim, cada golpe de Estado que havia em África, então era uma maravilha. Cada golpe de Estado que havia, pumba, mais uma ditadura. O 25 de Abril foi o primeiro golpe de Estado feito para impor a democracia. E os militares cumpriram o que prometeram. Disseram, daqui a um ano há eleições. E exatamente um ano depois existiram eleições para a Assembleia Constituinte. Cumpriram tudo. Deram o poder aos civis. E nós, portugueses, civis, esbanjamos o milhões que nos foi entregue pelos militares, ou seja, o 25 de Abril. E agora, ainda demos origem a andar a moldar dentro dos partidos que compõem a democracia em Portugal elementos que aqui há uns anos resolveram sair, estabelecer-se por conta própria, com um negócio também dentro da área da política, mas em franchising. O Chega é um franchising que vem da Europa, é um franchising da grande multinacional do populismo, do Steve Bannon e dessa seita. É um franchising. O Chega, ao ter relações com o Vox, que é um partido assumidamente falangista, assumidamente de regresso ao passado espanhol, passado de Espanha, o Chega tem para o Vox, faz cartazes onde diz a Espanha existe e põe Portugal já dentro do território de Espanha, como se fizesse parte de Espanha, e um partido que tem relações com o Vox é, na minha opinião, traidor à pátria portuguesa. O Chega não só imita os cartazes do Vox, como este do que eu acabei de falar há bocado, do que se passa em França, como vai falar comícios a Espanha e como convida o Vox para vir falar nas suas sessões cá, como foi ainda há algumas semanas em Santarém. Na minha opinião, isto tem um nome, é traição a Portugal. E pronto. Nós já falámos de duas partes, os fanáticos e os tantãs. Falta apenas, até porque eu não aguento mais estar aqui a pedalar, falar da do terceiro grupo, que são os que usam a cabeça para pensar. Por isso é que eu fico
completamente boca aberta e até admirado da pouca inteligência que têm as pessoas que dizem: epá, tu também já votaste numa data de partidos. Eu não, pá, eu fui 25 de abril, eu voto sempre no mesmo, ali. Ai, vota. Então não era preciso haver eleições. As pessoas, quando faziam 18 anos, iam pôr para residência, ou a recensear, para começar a votar, e diziam: teu partido? Eu sou do partido ABC. ABC. Pronto, não venhas cá mais, até morreres, és do ABC. Não. As eleições são para a gente poder mudar. As eleições fazem parte integrante da democracia. E a gente tem que ir votar. Eu já não vou ao ponto de dizer que devia, antes do voto, haver um teste americano daqueles com 5, para marcar 5 cruzinhas, para ver se as pessoas sabiam o que é que estavam a fazer. E se falhassem, o voto era anulado. Eu já não vou a esse ponto. Mas pronto, o meu voto vale tanto como o voto do Tantã e como o voto do fanático. E a democracia tem que ser assim. Porquê? Porque nos compete a nós, aqueles que têm cabeça para pensar, dar guinadas para um lado, para o outro, para o meio, para a frente, recusar, avançar, travar e até, se pudermos, irmos falando assim como eu estou aqui a fazer, para ver se alguns fanáticos deixam de o ser e se alguns tantãs passam diretamente de tantãs para pessoas com cabeça para pensar, porque todos nós somos dotados de um cérebro, de inteligência, só que alguns ainda não a souberam pôr a funcionar. Um abraço a todos, até amanhã. E como diria o outro, desculpem qualquer coisinha, mas eu só digo o que penso.